Esse Jesus não condena você hoje, não condena você amanhã, não vai condenar você nunca, porque Ele é a Páscoa, Ele ressurgiu para que eu e você pudéssemos ter esperança, vida e paz. Quero convidar você nessa hora a compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem para conversar conosco a respeito da palavra de Jesus. Nós cremos fundamentalmente que a Bíblia é aquilo que nos fortalece e nos direciona para a vida. Às 10 horas tivemos o pastor Rafael compartilhando sobre esse mesmo texto, conversando sobre a grande corrida. E hoje eu quero conversar também sobre a grande corrida com vocês. Nós dois fizemos essa conversa juntos de hoje e certamente Rafael foi muito melhor do que esse que vos fala. E foi um tempo muito abençoador que eu pude aprender e desfrutar da presença de Deus quando o Rafael estava pregando e ministrando na autoridade que há no poder de Jesus Cristo mesmo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos hoje. E você que é a primeira vez aqui, ou segunda, você que nos visita a convite de um amigo, ou de alguma forma você ficou sabendo que a gente existia nesse horário, você veio aqui, que bom que você veio. Eu desejo que Deus continue abençoando você e superabundando as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre seus sonhos, no nome de Jesus. Capítulo 20 do Evangelho de João, veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa então compartilhar com essa pessoa. Conta a história da ressurreição de Jesus. Vocês sabem que Jesus ele conviveu e viveu na terra por alguns anos. Ele escolheu discípulos mais chegados, pessoas que caminharam com ele, mas também ele tinha muitos outros, que não eram só 12. Jesus era alguém que influenciava o mundo, ele influenciou. Jesus mudou a história. E um dia, Jesus injustamente foi condenado à morte e morte de cruz. E aí libertaram, inclusive na Páscoa, libertaram um detento, um ladrão, talvez inclusive um assassino, chamado Barrabás, para poder crucificar Jesus. E Jesus então morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia, meu Deus, que maravilha, ao terceiro dia, a morte não venceu Jesus. A morte foi só um processo para que o diabo pudesse pensar, ganhei. E Jesus falou assim, no domingo de Páscoa, ele falou, ganhou nada, você é derrotado, eu vivo, eu ressurgi, para que as pessoas pudessem então ter paz e esperança. Capítulo 20 de João, a partir do versículo 1, diz o seguinte, no primeiro dia da semana, bem cedo, e sendo ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas claro, o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Quero só ler até o versículo 8. Só para vocês se familiarizarem, quem escreveu essa carta foi possivelmente João, o discípulo amado de Jesus. Jesus tinha 3 amigos bem próximos enquanto viveu aqui na terra. Ele tinha Pedro, Tiago e João. E dentre esses, João era o xodozinho de Jesus, era o queridinho de Jesus. E é engraçado como João fala de si mesmo no texto, né?
como João fala de si mesmo como preferidinho, como queridinho, como aquele que Jesus amava mais, aquele que chegou primeiro, mas aí o outro chegou depois, aquele no qual era sempre o cara. Então, o João fica falando disso. Antes de entrar no texto, eu quero trazer uma curiosidade muito interessante, porque nada que Deus faz é sem querer. Você sabe disso, né? Nada que Deus faz, foi sem querer, aconteceu, nada disso. Vocês reparam que no texto está dizendo que os dois corriam juntos, e o discípulo amado, João e Pedro, João chegou primeiro ao sepulcro, e ele abaixou, não teve coragem de entrar no sepulcro. Por que não tinha coragem de entrar? Porque existia uma série de ritos daquela tradição que se você entrasse no lugar dos mortos, você estava com problema, você estava impuro, você teria problema para o seu lado, diante da religião. Então, João olhou que a pedra tinha sido removida, mas não entrou no sepulcro, com medo de se tornar impuro, com medo, talvez, do que ele ia encontrar ali se ele ultrapassasse aquela linha. Porém, logo depois veio Pedro. Pedro, com as características de Pedro, e quem Pedro é. Pedro já chegou chegando, irmão. Pedro não pediu licença, não. Pedro não estava nem aí para a cerimônia de purificação, se ele ia ficar impuro, se ele não ia. Era o mestre, era Jesus. Então ele foi e já chegou entrando lá. E eles repararam duas coisas que me chamam muito a atenção, e a você também. Os lençóis do corpo de Jesus estavam jogados no chão. Segundo a tradução da Revista e Corrigida, lá está bem claro. E abaixou-se e viu no chão os lençóis. João viu os lençóis no chão. Depois que Pedro entrou, Pedro viu os lençóis no chão e o lenço que cobria o rosto de Jesus estava como? Dobrado. Explica esse negócio. Parece que Jesus fez alguma pegadinha. Jesus fez... Ele quer trazer alguma mensagem com isso. Nós aprendemos aqui no ano passado com o pastor Léo Fusaro, vocês lembram? Dia 19 de julho do ano passado, o pastor da Lifehouse, um grande amigo meu, ele falou dos lenços, e eu vou repetir. Falei para ele que eu ia falar dos lenços, só que ia falar que era eu, que tinha inventado, estudado pra caramba. Eu falei, não, tá bom, Léo, eu vou falar que foi você. Ele ensinou pra gente, irmãos, que, segundo a tradição, isso é real. Segundo a tradição, quando o Senhor estava se alimentando, e você sabe que antigamente não tinha garfo e faca, colher, utensílios, não tinham. Eles comiam com as mãos. E os servos da casa ficavam atrás do seu senhor, a alguma distância, para não incomodar o Senhor. E eles ficavam atrás esperando os sinais do Senhor para dizer se ele tinha acabado de comer ou se não. Então o lenço na mesa com o Senhor, enquanto ele comia e ele conversava, e ele comia e ele sujava as mãos, e ele queria limpar as mãos, ele pegava o lenço, limpava as suas mãos. Quando o Senhor terminava de comer, ele pegava o lenço e jogava no chão. Esse era o sinal para o servo vir, se aproximar do Senhor, retirar a mesa, limpar a mesa, para que o Senhor pudesse ficar confortável ali, porque o Senhor já tinha terminado de comer. Porém, se o Senhor, quando ele ainda não terminava, e ele se ausentava na mesa por algum motivo, sabe lá Deus para quê? Ele pegava o seu lenço, ele dobrava o seu lenço e deixava sobre a mesa. E aí ele saía e faria o que ele quisesse. Esse é o sinal para o servo não retirar a mesa, que ele ainda não terminou. Ele vai voltar. Eita, olha que coisa boa. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estavam jogados no chão, porque para o corpo já houve redenção. Está acabado. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas, para que eu e você, nesse corpo mortal, pudéssemos então ter vida, esperança, paz nesse Deus. Sobre o corpo, está acabado. Desse jeito eu não faço mais. Desse jeito eu fiz de uma vez por todas, para que todo mundo tenha esperança. Porém,
o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado num lugar à parte. O Rei dos Reis voltará. O Rei dos Reis não acabou. Ele não se findou o seu reino na morte e ressurreição. Ele voltará para reinar como um rei de glória. Amém? Glória a Deus, é Páscoa, é vida, é esperança de que Jesus é real para nós. Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é tudo o que a gente precisa. Eu quero destacar alguns personagens desse texto. Eu, por enquanto, falei de 3, mas eu quero, à medida que eu for falando deles, eu vou lendo o texto para você ficar fresquinho sobre o que nós estamos conversando. Eu já li do versículo 1 ao versículo 9, e eu quero dizer para você que a grande corrida da nossa vida precisa estar significada nesse dia da Páscoa. Nós precisamos entender o sentido da vida e o porquê nós estamos correndo de um lado e para outro, para onde estamos indo a partir da presença de Jesus. A exemplo de Pedro e João, Deus nos chama para corrermos para Jesus. E o engraçado, que depois que Maria Madalena teve o encontro lá, que viu que a pedra tinha sido removida, ela saiu para dizer para os discípulos o que tinha acontecido, e eles imediatamente saíram correndo. Tenho uma pergunta para você. Vocês acham que eles tinham ideia do que eles iam encontrar? Sim ou não? Maria Madalena falou, olha, a pedra foi removida, roubaram o corpo do nosso Senhor. Eu imagino Pedro correndo já com a espada na mão, irmão. Eu já imagino. E aí João atrás, mesmo que ele tenha falado que ele chegou primeiro, deve ter tipo corrido daquele pique no final, para chegar primeiro que Pedro. Mas eu fico imaginando João, como ele é amoroso, e quando ele escreve o evangelho, você vê as características de amor de João. Eu fico imaginando Pedro correndo com a espada. Gente, é a minha cabeça, tá? Não está isso na Bíblia, não. Pedro correndo com a espada e Jesus, calma, Pedro, correndo atrás de Pedro. Calma, Pedro, tentando puxar Pedro, e Pedro disparado na frente com a espada na mão, doido para encontrar qualquer um que aparecesse lá na frente. Cadê o corpo do meu mestre? E aí no final, então, talvez até estrategicamente para salvar quem estivesse lá, João chega primeiro para poder falar, calma, Pedrão, está tudo bem aqui. A exemplo de Pedro e João, Jesus nos chama para corrermos em direção a Ele, mesmo que a gente não saiba o que a gente vai encontrar ao certo. Mesmo que você não saiba muito bem o que significa correr em direção a Jesus, tenta correr para Ele, para que você tenha simplesmente poder dizer que você teve a experiência do encontro. Para que você possa pelo menos dizer, olha, eu corri, eu fui nessa direção, eu tentei. Se você não sabe ao certo o que significa a Páscoa de Jesus, eu quero dizer para você que você hoje pode correr em direção a Jesus para que possa experimentar, seja lá o que for que Deus vai fazer com você de bom, mas experimente. Diga para mim que você tentou, diga para você mesmo que você tentou. Jesus se apresenta a Ele. Jesus se apresenta a todos os personagens que nós vamos falar aqui, e esse é o papel que Jesus sempre faz. Jesus sempre está disposto a se apresentar. Jesus sempre está disposto a ir em nossa direção. Jesus sempre, repito, sempre está disposto a correr em nossa direção, a se mostrar, ei, eu estou aqui. Ei, eu estou vivo. Eu não fui vencido por aquela cruz. Eu não fui morto por homens. Eu escolhi morrer porque eu amo cada um e cada pessoa. Então vamos aos nossos lindos personagens. Primeiro, Pedro e João. Eles representam cada um de nós, confusos da vida, confusos de muitas coisas, de sonhos, projetos,
confusos do que vai ser amanhã, do que vai acontecer daqui a pouco, do que vai fazer se hoje resolver começar a ter a experiência do encontro. Eles representam os confusos. Eles vêm até Jesus. Eles vêm até Jesus correndo e percebem que Jesus não estava no túmulo. Se coloca no lugar deles. E qual seria a sua reação? Tenta responder, faz de conta que Jesus ressurgiu de verdade na sua cabeça. Mesmo que você não creia, não tem problema. Faz de conta hoje que Jesus ressurgiu e você é Pedro e João. E vocês chegam lá, num lugar, e você não vê Jesus, o cara que andou com vocês e que vocês viram morrer. O que você pensaria? Você imediatamente faria menção da palavra do Senhor e falar, Jesus disse que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ia ressurgir. Você ia se lembrar disso? Eu fico imaginando a minha reação. Para eu perguntar para você, eu tenho que me incluir no processo. Eu fico imaginando que primeiro eu estaria morrendo de medo. Eu estaria. Segundo, muito confuso eu estaria. Muito confuso de saber, meu Deus, será que aquilo que ele falou é verdade? Porque perceba, enquanto Jesus caminhava com os discípulos, eles tiveram vários momentos de eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de poder, cheio de maravilha, eu estou vendo acontecendo. E às vezes, Senhor Jesus, quem é o primeiro? Quem que vai sentar ao seu lado? Deus. Aí Jesus começa, vocês têm poder, que legal, estamos expulsando o demônio, falando em seu nome. Aí de repente de novo os discípulos aqui, Senhor, a gente não conseguiu expulsar esse tipo de demônio. O que aconteceu? Na crucificação, Pedro negou. Os discípulos fugiram. Então, é possível que os discípulos não tinham lá tanta certeza que ele era Deus. É possível que eles não estavam tão convictos como a gente pinta. Aqueles discípulos lindos, maravilhosos, são tão diferentes de nós. Não. Eles são iguaizinhos a nós. Medrosos, confusos. O que Pedro e João representam para mim, irmãos, nessa confusão toda, é que quando eles viram que Jesus não estava no sepulcro, no túmulo, eles voltaram para casa. Irmãos, honestamente, o voltar para casa, para mim aqui, soa como uma desistência. E Rafael falou, eu acho que eu entendi. Confirma, pelo amor de Deus, quem estava aqui confirma, para não ficar feio para o meu lado. E Rafael falou, puxa vida, mesmo que eles não crescem que Jesus tinha ressurgido, mas eram amigos, por que ir para casa? Por que desistir? Por que não insistir em ficar ali? Até saber o que tinha acontecido, era o Jesus, amigo deles. Amigo dos dois que entre os três eram preferidos. Eram amigos, discípulos amigos de Jesus. Isso ensina para mim, irmãos, que na corrida da vida em direção a Jesus, não saia da presença dele só porque você não conseguiu todas as respostas. Você pode dizer amém a isso? Amém. Não saia da presença de Deus porque você não conseguiu entender tudo. Não saia da presença de Deus porque você não está conseguindo o jeito que você quer para a vida, ou as coisas não estão funcionando do jeito que você imagina. Às vezes você não vai conseguir as respostas imediatamente. Espere um pouco mais. Insista. Permaneça. Logo em seguida, vamos ler 2 versos, o 10, 11 e o 12. 3. Você não fechou sua Bíblia, fechou? Não fechou. Vai, João 20. João 20, versículo 10, 11 e 12. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Ou seja, Maria ainda estava do lado de fora. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Irmãos, a Maria
representa muitos de nós, tristes e machucados na vida. Eu acho engraçado esse texto, desculpa achar engraçado nesse texto, mas eu acho engraçado como que Deus faz as coisas, como que para nós o sobrenatural é tão sobrenatural, tão incrível, e para Deus é tão simples. Eu fico imaginando Maria ali chorando, sofrendo, e sentindo, e se derramando, e aí curva e olha para dentro, e vê lá os anjos batendo papo. Eu fico imaginando eles sentados, um negócio um pouquinho alto, vem comigo na minha imaginação. Eles sentadinhos, um na cabeceira e o outro aqui, no pé. E eles com os pezinhos assim, ó, pendurado, um olhando para o outro, batendo um papo, trocando ideia, conversando, etc. E aí Maria pega, olha, que coisa. E aí, de repente, logo ali, Jesus, falando com Maria e chamando pelo nome. Maria, meu Senhor. Maria reconhece então Jesus porque Jesus chamou pelo nome. Maria representa os tristes e machucados, eu e você. Quantas tristezas, tantas feridas abertas, tantas dores. Mas mesmo triste e machucada, o exemplo de Maria é maravilhoso para mim, porque Maria permanece. Pedro e João voltaram para casa. Maria ficou ali, chorando pelo amigo, pelo amado Jesus. Pelo amado Jesus. Porque ela permaneceu, ela vê anjos. Porque ela permaneceu, ela viu melhor ainda, ela viu Jesus se apresentar a ela. Nós vemos o amor de Jesus com ela, além, muito além do que ela podia imaginar, pela incrível decisão que Maria tomou de não ir embora, para ter a experiência dela. Ela queria ver Jesus ressurreto. Maria não saía dali enquanto ela não visse Jesus ressurreto. A experiência de Maria me ensina que nós temos que permanecer. E quando permanecemos, Jesus, de maneira sobrenatural, se manifesta a nós e olha para mim e fala, Sérgio. Olha para você e fala, Léo, vem aqui, Léo, sou eu. O seu amigo, sou eu, Jesus. Ei, Gessiara, sou eu. Jesus, sou eu. Vem cá, filho. Sou eu mesmo, eu não falei? Então vai testemunhar. Os outros personagens são os discípulos. Vê lá o versículo 19, por favor, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos, como que eles estavam reunidos? Portas trancadas. Por quê? Porque eles gostavam de privacidade? Eles estavam morrendo de medo. Estavam portas trancadas, por medo dos judeus. Então Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Irmãos, os discípulos representam os amedrontados. Cada um de nós. Que tem medo. Tem medo de qualquer coisa, vai. Eu vou citar algumas. Medo dessa relação com Jesus. Medo do que pode acontecer com a sua vida a partir do momento que você se encontra com Jesus. Medo do que você precisa abrir mão para viver uma vida com Jesus. Medo do que significa fazer parte de uma igreja e se batizar, e se tornar membro, se tornar dizimista, ofertante, o que for. Medo. Medo do que a sua vida vai ter que ser, quão perfeito você terá que ser, quando você tiver, então, uma vida que vai chegar para Jesus e falar, Jesus, eu entrego a minha vida para você, então agora eu tenho que ser perfeito. Medo. Medo de um monte de coisas que você, muitas vezes, já concluiu que essa relação com Jesus não é para você, por causa dos seus medos. Eu, honestamente, lá, se eu estivesse vivendo com os 12 agora, estava lá nas portas trancadas, eu também estaria com medo. Eu não me sinto melhor do que eles de jeito nenhum, porque estavam querendo matar todos eles. E eles estavam com medo mesmo. Mas eu ficaria com mais medo ainda se estava tudo fechado e Jesus aparecesse. Meu Deus do céu, fala a verdade. Eu imagino Jesus passando
pela parede, assim, chegou, paz seja com você. Irmão, se a galera lá fosse cardíaca, estava lascada. Ainda bem que Jesus é Jesus, ele sabia qual seria a reação da galera. Talvez você também estaria lá. Mas acredite numa coisa, mesmo com medo, mesmo de portas fechadas, mesmo com medo de tudo que você tem, Jesus dá um jeito de se apresentar para você e dizer para você, ei, paz. Ei, medo não, paz. Jesus, em meio à sua porta fechada, em meio ao seu medo, ele chega, ele adentra o lugar onde você está, o lugar de medo, de escuridão, de depressão, de tristeza, de mentira, de engano, do que for. Ele adentra aquele espaço e fala, paz. Eu quero que você tenha paz e não medo. Eles estavam com medo, mas Jesus se apresenta e apresenta para que haja paz entre eles. E por fim, irmãos, o último personagem está no versículo 24 até o versículo 29. Tem um cara chamado Tomé, que ele não estava nessa aparição de Jesus, com as portas fechadas. Ele não estava lá, não sei porquê. Se você me perguntar, eu vou falar não sei, mas eu já penso 1 milhão de coisas, porque eu não consigo não pensar 1 milhão de coisas. Eu imagino que ele estava trabalhando já. Eu imagino que ele voltou para a vida normal dele. Eu imagino que ele voltou a morar na casa que ele deixou fechada para poder viver o ministério dele. Eu imagino esse monte de coisa. Aí ele ficou sabendo de um burburinho que Jesus tinha ressurreto, que a pedra tinha sido removida e que os discípulos estavam loucos da vida porque Jesus apareceu para eles. 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos Jesus, Tomé. Ah, Tomé, a gente viu Jesus, cara. Mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana depois, adoro esses tempos de Jesus. Jesus, ele faz o que quer, a hora que quer e quando quer. Deixou Tomé ali, sofrendo na incredulidade, sofrendo no ceticismo, e todo mundo feliz da vida, repleto, regozijando, cantando aleluia, glória a Deus, Jesus ressurgiu, aleluia, é Páscoa, Jesus ressurgiu, e Tomé ali, Aqui não. Aqui não. Eu preciso ver, eu preciso tocar em todas as marcas, na mão, no pé e no lado, para saber que é Jesus. Eu não vou me satisfazer se eu simplesmente vir Jesus. Eu tenho que tocar, eu não vou tocar só na mão. Eu tenho que tocar no pé também, e também no lado, que foi marcado, que foi ferido. Tomé representa os céticos. Representa os descrentes, as pessoas que não creem. Irmãos, de todo o meu coração, talvez tenha sido o mais honesto de todos. Tomé. Uma semana depois, Jesus apareceu para eles, e Tomé estava. Ele falou, Tomé não falou nada com ele, não. Ele que chegou para Tomé, Tomé, tá vendo? Tá vendo as minhas marcas? Toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, toca no meu lado. Se é preciso você ver, tocar em tudo, para você crer em mim, creia. Porém, eu digo para você, versículo 29, então Jesus lhes disse, porque me viu, você creu, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Aleluia. O nosso chamado, irmão, você já pensou nisso? Amigos queridos, o nosso chamado é chamar de Tomé. Porque nós somos chamados a crermos sem ver. Nós temos um chamado de Tomé para viver a experiência com Jesus, para viver a experiência da vida
cristã. Tomé, talvez o mais honesto de todos, Jesus gosta, irmãos. Honestamente, eu acho que Jesus gosta da nossa honestidade, da nossa transparência. Ele gosta. Quando você sente, fala. Sentiu com Deus, fala para Ele. Que Ele vai ter alegria de talvez esperar uma semaninha, ou 2, ou mais, um ano, ou mais, para depois chegar para você, vem, veja, toca. Mas seria bom se você cresce sem ver. Seria bom se você não precisasse de tudo isso que eu estou te mostrando. Irmãos, Jesus mostra amor e paciência, e Ele se revela aos confusos, aos tristes e machucados, aos amedrontados e aos céticos. Todos nós somos alguns ou todos esses. Jesus está vivo hoje, e Ele se revela para cada um de nós do jeito que nós precisamos. Ele está nos convidando hoje para viver um relacionamento com Ele. Se você é cético, se você é amedrontado, se você é triste e machucado, se você é confuso, Jesus tem estratégia para amar você do jeito que você precisa. Ele nos fez diferentes, nós temos um DNA diferente de cada um, nós temos digital diferente uns dos outros, e tantos bilhões de pessoas no mundo, nós somos diferentes uns dos outros, e Jesus é particular. Jesus, quando Ele falou com Maria, Rafael falou isso mais cedo, Ele falou assim, Maria. Jesus é Deus de todos, mas é de cada um. Jesus é de todos, mas é meu Deus. É meu Senhorzinho, meu querido Pai, meu Abba Pai, meu Paizinho. Ele é meu querido Deus. Mas é o Deus de toda ordem, de todo poder, de toda força. Mas é o Deus que eu posso chorar no ombro, que eu às vezes posso até fazer uma pirracinha e falar, Deus, olha que vida difícil essa minha. Me socorre, Pai. Eu estou triste, eu estou machucado, eu estou confuso, eu estou amedrontado, eu sou cético, eu só creio naquilo que eu consigo comprovar. Se apresenta para Deus e faça um teste. Eu falei disso na semana passada. Faça um teste que Jesus é real. O teste que Jesus é real é o seguinte: faz de conta que Ele é real e você começa a falar com Ele todo dia. Faz de conta que Ele é real e você começa a falar com Ele. Ó Jesus, faz de conta que você existe. Então eu quero falar para você o seguinte, olha, cuida do meu dia, me abençoa, me orienta, me direciona, me ajuda nos meus relacionamentos, naquilo que eu preciso, no meu trabalho, no meu sustento. Senhor, seja meu Deus aí, mesmo que eu não acredite muito nisso. Mas me ajuda. Faz isso por 3 meses. Minha sugestão para você. 3 meses. Depois de 3 meses você volta aqui e vem me dar um abraço e fala assim, pastor, um negócio doido aconteceu. Comecei a fingir que Deus era real. E eu comecei a falar com Ele. E aí um monte de coisa estranha começou a acontecer, porque eu comecei a mudar as minhas prioridades. A minha paixão por coisas e objetos começou a ficar em xeque. Eu comecei a ter coisas diferentes na minha cabeça, pensamentos gostosos diferentes na minha vida, uma esperança, uma paz. Quando eu estava mais sem dinheiro, eu comecei a falar, quer saber? Tá tudo legal. Deus vai me dar o que eu preciso. Volta para cá e fala o que Deus está fazendo na sua vida. Eu garanto para você, olha para mim, você que não crê, você que não conhece Jesus, você que não tem experiência com Jesus, você que não fala com Jesus, olha para mim. Eu garanto que se você começar a conversar com Jesus, como se Ele fosse real, mesmo que Ele não seja real ainda para você, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida e vai mudar o seu coração. Vai, sua família vai ser transformada, tudo isso vai acontecer na sua vida e eu falo isso na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. A grande corrida, irmãos, porém, não foi a dos discípulos. A grande corrida foi sim a corrida que eles fizeram em direção a Jesus, mas a grande corrida é Jesus sempre disposto a se revelar às pessoas de todos os tipos. Cada um de nós, você e eu. A grande corrida é Jesus indo na minha direção,
na sua direção para te dar a Páscoa, para te dar a liberdade, para te dar a vida. O pastor Rafael, no culto mais cedo, ele botou uma foto dele correndo. Isso eu achei que foi terrível da sua parte, que você deveria ter me avisado que ia colocar uma foto dessa, porque eu ia colocar uma minha também. Essa parte ele escondeu para poder só ser a foto dele. E ele falou de algo muito importante. Eu fiquei pensando quando eu corri também. Eu tenho que falar, porque Rafa, puxa vida, foi mal. Quando eu fiz uma corrida, enquanto ele falava eu lembrei disso. Eu fiz uma corrida no Brasil de 10 milhas. Quase que eu morri. 10 milhas. E durante a corrida, em vários momentos eu dei aquela andada esperta. Entende? Não sei se já fez isso, corrida grande, longa. Pelo menos eu tive que dar umas andadas rápidas, né? Tem uma ponte lá em Vitória chamada Terceira Ponte. A bichinha tem 70 metros de altura do nível do mar. Então você tinha que subir correndo aqui lá. Quem disse que eu subi correndo? Não aguentei. Quando o Rafael falou sobre isso, a grande corrida é Jesus que não se cansa. Se Jesus estivesse correndo comigo essa corrida, das 10 milhas garoto, o melhor chocolate que existe no Brasil, se tivesse Jesus correndo comigo, ele subiria a ladeira da Terceira Ponte assim, de costa, e chegaria lá rapidinho. Enquanto que eu, humano, pobre pecador, em vários momentos na minha trajetória, eu vou me cansar. Saiba de uma coisa, Jesus conta com o seu cansaço. Jesus conta com o seu cansaço. Jesus conta com as suas tristezas. Jesus conta com o seu momento de baixa. E Ele ressurgiu para você. Jesus está correndo na sua direção hoje. Basta você abrir o seu coração e falar: Jesus, eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. Você pode fechar os seus olhos, deixa eu orar por você. Eu quero conversar com duas pessoas aqui hoje. Dois tipos de gente. Gente que não conhece a Jesus, que não tem um relacionamento com Jesus. Hoje Jesus está indo na sua direção. E falando para você: ei filho, eu estou aqui, eu te chamo pelo nome. Ele está correndo agora na sua direção. Está falando: não importa os seus medos, não importa as suas dores, não importam as suas lutas, não importa se você é confuso, cético, se você é triste e machucado, se você é amedrontado, não importa, eu estou aqui, eu te chamo pelo nome. Fulano, Sérgio, Ricardo, Flávio, Zezé, eu te chamo pelo nome. Porque eu te amo, eu escolhi te amar primeiro. Se você nunca experimentou Jesus na sua vida, e o que significa esse relacionamento, e hoje quer experimentar a Páscoa de Jesus, liberdade, libertação do medo, dos pecados, das tristezas, da ausência de paz, quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. É simples, é só você levantar a sua mão, eu vou orar por você. Levanta a sua mão e fala assim: pastor, eu quero. Deus te abençoe, eu vi, glória a Deus. O que mais? Eu quero, pastor, eu vi lá, glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Quero experimentar, eu vi ali, glória a Deus, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Eu quero entregar minha vida para Jesus e começar a experimentar essa vida nova. Mesmo eu vi lá atrás, glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Eu quero começar a falar com Jesus como se Ele fosse real, mesmo sabendo que às vezes eu não vou achar isso muito certo. Quero começar essa experiência. Levante sua mão, quero orar por você. É Jesus correndo na sua direção. É Jesus correndo na sua direção para se apresentar a você e te chamar pelo nome. O outro tipo de pessoa que eu quero conversar são para os meus amigos e irmãos que já tiveram um encontro com Jesus, que já se relacionaram com Jesus, mas hoje estão longe. Jesus não representa nada para você hoje. Você não se relaciona com Ele mais. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não se relaciona com pessoas que amam a Jesus. Você não tem mais nada de cristianismo na sua vida, a não ser uma vaga lembrança do que significava ir a uma igreja no passado. Na verdade, a sua relação com Jesus está atrelada a uma igreja que você viveu antes e hoje você está longe. Jesus está te chamando pelo nome para você voltar. Talvez você seja desses que voltou para casa, desistiu da relação com Jesus porque Ele não te deu aquilo que você queria, ou porque você não estava entendendo tudo que você gostaria de entender.
esse convite é para você, e a grande corrida de Jesus é para você também. Você que vive isso, você que está longe do Senhor, também quero orar por você. Levanta sua mão, quero conhecer você e quero ver que você está entregando a sua vida novamente para Jesus e refiliando-se com o Pai, falando para Ele: Jesus, eu quero voltar para os seus braços, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu vi lá atrás, Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar sua mão. Meus irmãos crentes em Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Tem tantos aqui que estão longe do Senhor. Tem tantos aqui, eu vi, glória a Deus aqui, glória a Deus. Mais alguém? Levanta sua mão. Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Quero orar por você. Quero clamar ao Senhor pela sua vida. Pedir ao Senhor para te ajudar a seguir em frente. Há mais alguém? Eu vi lá atrás, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar toda a igreja, eu vi lá atrás também. Eu vi lá atrás, glória a Deus. Pode, toda a igreja, se coloque em pé, vamos orar. Jesus, esse é o seu povo, essa é a sua igreja. Esses são seus filhos que entregaram o seu coração para Jesus e outros que voltaram aos seus braços. Eu peço que seja mesmo o seu Espírito Santo quem complete neles o que precisa, para que permaneçam até a experiência contigo. Ó Jesus, encha o nosso coração com a sua presença, enche o nosso coração com o seu amor. Nós oramos agradecidos que estamos e somos pela libertação, pela Páscoa, pela nova vida que Jesus nos deu por causa da sua morte e ressurreição. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.